Hoje, quase todas as mulheres são submetidas ao exame de ultrassom ginecológico em alguma fase da vida. Esse procedimento permitiu identificar vários cistos nos ovários em 20 a 30% delas. E você sabia que os ovários policísticos podem estar associados ainda ao aparecimento de pelos no corpo, de acne e da obesidade? É esse conjunto de manifestações que caracteriza a síndrome dos ovários policísticos. E aqui conosco está a ginecologista a doutora Eveline Linhares. Ela possui graduação em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, residência médica em ginecologia obstetrícia pelo Instituto de Medicina Integral de Pernambuco, em Recife. Treinamento e aperfeiçoamento em ultrassonografia ginecológica e obstétrica, mestranda em Ciências da Saúde pela UFC Sobral, pós-graduanda em ultrassonografia ginecológica e obstétrica pela Cetros. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Doutora, em relação aos sintomas da síndrome do ovário policístico, quais são os principais sintomas dessa síndrome? Então, na verdade, a gente tem que deixar bem claro que existe o ovário policístico e a síndrome de ovário policístico. O ovário policístico é só o achado a ultrassom. A síndrome já é caracterizada por alguns outros sintomas e sinais. Entre eles, a gente pode citar alterações menstruais, ausência de menstruação até de 1 ano, às vezes, ou intervalos alongados entre as menstruações. A própria obesidade pode acontecer na síndrome de ovário policístico. A gente pode ter também dificuldade de engravidar, que é a infertilidade. Acne, também é uma delas, como você mesma citou, tá? E muitas vezes a paciente ela pode até desenvolver maior risco a longo prazo cardiovascular e alguma síndrome metabólica, com alteração do colesterol, alteração do peso, da cintura abdominal e hipertensão. Nossa, em que fase da vida feminina a síndrome costuma ser mais comum? Então, essa síndrome ela é mais comum no período reprodutivo, no período fértil da mulher. Então, ela pode ir da puberdade, da primeira menstruação, até a menopausa, que é a última menstruação da mulher. Ela é bem frequente entre as mulheres e muitas mulheres elas podem ter o achado a ultrassom do ovário policístico, a gente pode ter alteração ao exame e elas podem não demonstrar isso clinicamente, não ter atraso de menstruação. Então, principalmente no período fértil. Ok. No item métodos de diagnóstico, no final da década de 1960, era raro o diagnóstico dessa síndrome. Então, o que mudou de lá para cá? Mudou que, felizmente, muitas mulheres hoje em dia elas procuram mais o atendimento médico, né? Elas conhecem melhor o corpo delas. Então, dessa forma, através da busca ao atendimento médico, ao ginecologista, à descoberta do corpo, a gente pode diagnosticar isso mais facilmente. E um exame que veio aí só para melhorar é o ultrassom. Então, através da ultrassonografia pélvica ou transvaginal, isso dependendo da idade da paciente. Pacientes adolescentes, muitas vezes a gente tem que fazer um ultrassom pélvico, porque elas ainda não têm a relação sexual. Mas, por outro lado, a gente também pode usar ultrassom transvaginal, principalmente naquelas pacientes e que a síndrome abraça elas, que é a obesa. Então, a paciente obesa, a gente usa ultrassom transvaginal e, através dele, a gente chega mais perto do útero e a gente consegue visualizar melhor esse ovário alterado. Mulheres com ovários policísticos procuram um médico porque souberam da sua existência pelo exame de ultrassom, né, como a senhora acabou de citar. Então, no caso, porque também manifestaram outros sintomas, por exemplo? Felizmente, pelos dois motivos. Então, muitas mulheres chegam porque elas estão com alteração da menstruação, que, na verdade, na fase de período fértil, é o que mais preocupa a mulher. Então, no momento que ela vê que a menstruação dela não está regular, ela já se pergunta, ela já tem aquele medo, eu vou engravidar? Eu vou conseguir engravidar? Então, muitas vezes ela busca o atendimento por isso. Outras mulheres procuram dermatologista, por incrível que pareça, por uma acne. E o dermatologista, necessariamente, ele pode investigar essa questão de alteração ovariana, além de outros itens. Então, algumas mulheres procuram pelo sintoma e outras porque fizeram um ultrassom ocasional e encontraram alteração ao ultrassom. No item alterações menstruais, muitas mulheres têm, né? Existe algum tipo que seja característico da síndrome do ovário policístico? Então, em relação a essa alteração menstrual, ela pode ser de várias formas. Então, não existe nada que a gente possa
pelo tipo de alteração, estabelecer que é ovário policístico, né? Geralmente, a gente sabe que existe um alargamento desse ciclo. O ciclo ele se torna mais espaçado. A menstruação ela não vem com a regularidade habitual. Então, a gente sabe que abre uma estrelinha ali, uma luzinha, pensando em ovário policístico. Por outro lado, tem mulheres que menstruam regularmente, tá? Uma boa parte das mulheres, elas podem ter ovário policístico e menstruar todo mês. Isso é o que menos preocupa a gente. O achado ultrassonográfico não é o mais importante. O mais importante é a alteração menstrual. E aí a gente procura saber o motivo daquilo. Então, muitas vezes, pela alteração da menstruação, a gente suspeita de ovário policístico. Ok. Menstruações irregulares, 2 ciclos no mesmo mês e depois meses sem nenhum sinal. Também são características do ovário policístico? Não é o mais habitual, né? Não é o mais habitual que a mulher sangre várias vezes no mesmo mês por conta do ovário policístico. Porque, na verdade, a mulher ela é uma novuladora crônica, que a gente chama. Então, o termo médico para identificar o ovário policístico e a síndrome de ovário policístico é esse. Porque existe uma desregulação do eixo dela hormonal. Então, ela não percebe que está havendo uma regularidade da menstruação. E, geralmente, o ovário policístico ele resulta nisso, em atrasos da menstruação, entre um ciclo e outro. Não é o mais habitual, mas a gente também não pode dizer que não pode acontecer. Pode sim acontecer. Ok. Nós vamos ao nosso apoio cultural e já voltamos com muito mais para você. Aguarde. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibida às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Estamos de volta com o nosso bate-papo com a doutora Eveline Linhares, que é ginecologista. Doutora, no item cisto no ovário e ovário policístico, qual a diferença entre cisto no ovário e ovário policístico? E outra, se a mulher faz um ultrassom e encontra um cisto grande no ovário, isso não quer dizer que ela corre o risco maior de desenvolver a síndrome dos ovários policísticos? Certo, boa pergunta, Lívia. Então, a gente sabe que existe uma diferença entre cisto e ovário policístico, é importante que isso seja dito. A gente pode ver aqui nesse molde uma peça de útero, certo? Mais ou menos no tamanho natural. Nessa peça, a gente pode ver o colo do útero, o útero, as trompas dos 2 lados e os ovários. Então, eu usei essa peça para poder demonstrar melhor mais ou menos o que é que acontece. O cisto, geralmente, ele é único. E o cisto é resultado desses folículos que a gente tem no ovário mensalmente. Esses folículos, naturalmente, eles crescem, eles atrofiam e eles rompem. E no cisto a gente não vê isso. Então, esses folículos se acumulam e fazem o ovário crescer em volume e formar o cisto. O cisto ele não causa atraso menstrual, então é importante que isso seja dito. Que é totalmente diferente do ovário policístico. Então, a gente vê aqui um ovário que tem um volume um pouco aumentado, podendo ser maior que 12 centímetros cúbicos. E nesse ovário a gente vê vários pequenos cistos, que são os ovários policísticos. Geralmente esses pequenos cistos medem entre 2 e 9 milímetros e eles sim são responsáveis pelo atraso menstrual. Então, ovário policístico é diferente de cisto no ovário
e um não vira o outro. São bem diferentes, são entidades diferentes e são entidades que podem causar situações diferentes. Os cistos geralmente têm um tamanho maior que 3 centímetros e os ovários policísticos, eles, no volume do ovário, tem mais de 12 centímetros cúbicos. Nossa, então realmente há uma diferença entre os dois. Há uma diferença. Ok. Doutora, quando a síndrome começa a manifestar-se? Ela pode começar a manifestar-se quando ela provoca uma alteração hormonal. E essa alteração hormonal ela pode se dar desde o início. Então, nós podemos ver mulheres com alterações de pelos pelo corpo, resultado do hiperandrogenismo, que nada mais é do que elevação hormonal dos hormônios masculinos. Então, essa mulher ela vai ter uma distribuição de pelo alterada, que prevalece entre os seios, no abdômen, às vezes até nas costas, e o famoso buço, né? Então, essa mulher ela tem que ser tratada, além pelo ginecologista, pelo dermatologista, com alguns tratamentos estéticos. Ela pode se manifestar também pelo atraso da menstruação, é um deles. Ou também por, às vezes, uma obesidade fora do comum, uma obesidade que a gente chama de andrógena. Ok. No item causas da síndrome, o fato de o ovário ser cheio de cistos na síndrome e estar associado ao excesso de pelos, à obesidade e aos ciclos anovulatórios. É isso, Elis? Não quer dizer que ele seja a causa de todos esses problemas. Não, muitas vezes o ovário policístico ele é mais um achado dentro da síndrome. Então, não é ele exatamente que causa esses achados, esses sintomas, esses sinais. É toda a síndrome que está envolvida nisso. É uma alteração hormonal desencadeada pelo hipotálamo, que fica dentro da cabeça da gente, e ele que é responsável por fazer toda a cascata hormonal, e a partir daí a gente vê que não há essa cascata adequadamente. Então, isso pode resultar em alterações hormonais em determinados órgãos, né? E esses órgãos, cada um deles vai ser responsável por um resultado clínico, vamos dizer. Então, você vê a paciente com obesidade, você vê a paciente com alteração da menstruação. Então, são coisas que juntas somam a síndrome, mas que o ovário policístico não é responsável por elas. Doutora, e no caso, o que seria o hiperinsulinismo? O hiperinsulinismo ele é encontrado na síndrome também, e ele é resultado daquela insulina que não consegue se adaptar adequadamente ao seu receptor. Então, essa insulina ela não consegue agir, a glicose, que é quebrada pela insulina, ela começa a se elevar no sangue, e com essa elevação, o pâncreas ele começa a produzir mais insulina, achando que a insulina que você tem no corpo consegue degradar a glicose. Então, o organismo começa a fazer isso de uma forma cada vez mais elevada, mais intensa. E esses fatores somados podem ser encontrados principalmente nas mulheres obesas. Então, por isso que a gente quer tanto que a mulher melhore o estilo de vida, perca peso, porque reduz a chance de terminar no hiperinsulinismo. Ok. Uma outra pergunta. A mulher com síndrome de ovários policísticos produz mais testosterona que a mulher normal. Que repercussões tem esse desequilíbrio hormonal? A testosterona é um andrógeno, né? E como andrógeno, ela é um hormônio masculino e ela pode resultar em alterações, como eu já falei. Aumento de pelo, acne, né? A acne é resultado do aumento de glândulas, da produção das glândulas sebáceas. Então, principalmente, vamos dizer que a mulher, ela, em vez de converter os hormônios dela em hormônios femininos, ela vai ter uma conversão maior em hormônios masculinos. Nossa. Na verdade, o cisto não seria a causa do problema, no caso, mas a consequência desse desequilíbrio hormonal. Vamos dizer que sim. Ele é mais uma consequência somada às outras da síndrome, né? Então, todos são resultado do desequilíbrio hormonal que se inicia no hipotálamo e que, por fim, pode terminar em alterações, como eu já falei, clinicamente. Ok. O nosso próximo item seria acne e ovários policísticos. O aparecimento da acne é muito comum nessa síndrome. Essa, como você falou, seria também uma das características que identificaria, né, o problema na pessoa. Então, nesse caso, a causa da acne em moças jovens deve ser sempre pesquisada, pois pode tratar-se de ovários policísticos. Com certeza. Inclusive, como eu bem falei, o dermatologista é
um dos colegas médicos que trabalham junto com a gente, né? Então, muitas vezes, é o dermatologista que diagnostica a síndrome ou que diagnostica o ovário policístico, né? Então, a acne, de uma forma geral, ela pode acontecer apenas por uma alteração da pele, mas ela também pode ter por trás toda uma alteração hormonal. E essa alteração a gente tem por obrigação investigar as alterações de ovário policístico. Doutora, em relação ao tratamento, qual seria o tratamento indicado para a síndrome dos ovários policísticos? Isso vai depender da fase da vida da mulher, né? Então, vai depender da fase e do que essa mulher quer. Muitas vezes a gente chega com uma mulher jovem e que não quer engravidar. Então, a gente pode iniciar um anticoncepcional hormonal, certo? Principalmente que a base de ciproterona ou drospirenona. E esse anticoncepcional, ele vai ter a função principalmente de regularizar os ciclos menstruais. É importante que seja dito que essa síndrome, ela não tem cura, é uma doença crônica, onde a gente vai tentar controlar os sintomas. Então, a gente vai lutar contra os sintomas. Alteração hormonal, anticoncepcional. Alteração menstrual, anticoncepcional. Acne, tratamento da acne, que pode ser com anticoncepcional com tratamento estético, certo? Aliado ao dermatologista. Quer engravidar, aí a gente vai poder induzir a ovulação dessa mulher, vai fazer ela engravidar com outros medicamentos, entre eles o clomifeno, que algumas mulheres já podem ter, inclusive, ouvido falar. Se essa mulher quer tratar o hirsutismo, medicações para isso, que é o excesso de pelos. Então, a gente vai em busca do desejo da mulher e da fase de vida que essa mulher se encontra. Ótimo. Vale ressaltar também a importância da boa alimentação, né, evitar o sedentarismo. Importantíssimo. Né? Isso aí são medidas não medicamentosas, que a gente chama, que a gente sempre levanta a importância delas. Então, a gente sempre fala também da perda de peso, porque no momento que essa mulher perde peso, aquela gordura que está fora do lugar, ela pode converter mais ainda os hormônios que a gente não quer. Então, quando acontece a perda de peso, essa mulher melhora em muito os atrasos menstruais. Ok. Nós vamos ao nosso apoio cultural e já voltamos com muito mais para você. Aguarde aí. Conectação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Estamos de volta com o nosso bate-papo com a doutora Eveline Linhares, que é ginecologista. Lembrando a você que estamos conversando sobre ovários policísticos. Doutora, nosso próximo item é ovário policístico e menopausa. Quando mulheres com ovários policísticos chegam à menopausa, os problemas desaparecem? Então, engana-se quem pensa isso, né? Infelizmente, o ovário policístico, se não for tratado e controlado durante o período fértil, pelo contrário, ele pode causar um problema maior na menopausa. Porque quando a gente deixa a mulher sem menstruar, porque ela não está tomando nenhuma medicação à vontade, isso a longo prazo pode resultar até num câncer de endométrio. Então, ela pode ter um câncer dentro do útero, porque ela passou muito tempo sem menstruar. O tecido do útero se acumula e isso resulta num câncer. Além disso, as mulheres na menopausa que tiveram ação da síndrome de ovário policístico, elas podem a longo prazo desenvolver um risco cardiovascular maior. E junto disso, hipertensão e diabetes. Então, muitas mulheres que tiveram ovário policístico na vida reprodutiva e que não trataram, na menopausa elas podem evoluir com hipertensão, diabetes descontrolada e ninguém sabe a causa. Muitas vezes foi a causa dessa síndrome que não foi controlada. Nossa,
Eita, mulherada, vamos nos cuidar, né? Doutora, em que consiste esse tipo de tratamento, por exemplo? O tratamento, ele pode ser à base de metformina, né, que é um anti-hipoglicemiante. Ele vai controlar principalmente os níveis glicêmicos. Então, através dessa medicação, a gente consegue fazer com que essa mulher menstrue melhor, né, durante o período reprodutivo e que lá na frente ela não desenvolva a síndrome, que o mais temido na menopausa é a síndrome metabólica, que ela é bem conhecida dos clínicos, dos cardiologistas. Quando há alteração da circunferência abdominal, a mulher ela deixa de ter uma distribuição de gordura corporal feminina e passa a concentrar a gordura corporal na cintura abdominal. E é isso que preocupa principalmente a gente. Então, também acontece a alteração da pressão arterial, a alteração do colesterol e a alteração da glicemia. Nossa. Nosso outro item é outros recursos terapêuticos. Como devem ser tratadas as mulheres magras, resistentes à insulina e com ovário policístico? Então, por incrível que pareça, as mulheres magras elas são mais resistentes ao tratamento. Por quê? Porque a mulher obesa, eu posso ter o artifício de pedir para ela perder peso para a gente melhorar a menstruação dela. E a mulher magra, ela não tem como perder peso, né? Porque ela já tem pouca gordura corporal. Então, para essa mulher magra, a gente tem que iniciar muitas vezes a própria metformina, que é o anti-hipoglicemiante. Tem muitas mulheres que não entendem, mas eu tenho ovário policístico e vou tomar remédio para diabetes, mas é exatamente por isso, porque há uma relação entre o ovário policístico e a síndrome metabólica com diabetes mellitus e a gente precisa controlar a menstruação associando a metformina. Para uma garota que descobre ser portadora da síndrome do ovário policístico, com todos os seus sintomas, né? A medicina tem recursos a oferecer a fim de que ela possa levar uma vida normal. Com certeza. Então, assim, à medida que a ciência evolui, a gente vem estudando cada vez mais a síndrome. Ela não tem algumas coisas assim que precisam ser bem esclarecidas. Muito dela é genética, tá? Muito do que se explica dessa síndrome é uma herança genética, então algumas coisas a gente precisa estudar melhor, mas a gente já tem muitas armas para lutar contra a síndrome de ovário policístico. Uma vida saudável sempre cai bem. Então, praticando atividade física, tendo uma boa alimentação, controlando a pressão arterial e controlando os níveis glicêmicos, ela já está se ajudando muito. E, além disso, uma vez diagnosticando o ovário policístico e a síndrome de ovário policístico, a gente pode usar alguns medicamentos e, junto com a equipe, que muitas vezes é multidisciplinar, o ginecologista, o dermatologista, o psicólogo, tá? A gente pode, o cardiologista, o endocrinologista, a gente pode dar um bem-estar para essa mulher. Ótimo. Doutora, para todos que estão nos assistindo neste exato momento, gostaria que a senhora deixasse um recado, né? E falar da importância também de buscar esse profissional, que na verdade não é só um médico que está à sua frente, e sim um grande amigo, né? Claro. Fique à vontade, por favor. Então, eu costumo dizer que o ginecologista é um clínico, só que da mulher, né? Então, a gente está aqui para poder ajudar a mulher, para poder muitas vezes orientar quando ela tem alguma dificuldade, alguma dúvida, e a gente, através disso, encaminhar para o especialista que ela precisa. Então, não se desespere se você viu alguma coisa errada ao exame. Muitas vezes o ovário policístico ele pode não ter nenhuma repercussão e ainda que tenha alguma alteração de sintomas ou de sinais, a gente pode controlar isso. Então é isso. Doutora, muito obrigada. Por nada. Agradeço mais uma vez sua presença no nosso programa. Gente, chegamos ao final aqui do programa Interage em Foco. E saibam, exercícios físicos e alimentação balanceada são dois valiosos aliados no tratamento da síndrome dos ovários policísticos, principalmente quando ela está ligada ao excesso de peso e à síndrome metabólica. Evitar gorduras e açúcares, além de abandonar o sedentarismo. Essa é uma das linhas de tratamento. A mudança no estilo de vida é capaz de reduzir a incidência de qualquer doença. E sempre faça uma visitinha ao seu melhor amigo, o médico. Essa foi mais uma realização da TV Interaja. Até a próxima!